Ricardo Nunes chegou a essa eleição, prefeito já há bastante tempo, chegou a 2024, ao ano eleitoral, desconhecido. Prefeito e desconhecido. Ele conseguiu, pelo desconhecimento, ou pelo conhecimento em construção, quase não foi o segundo turno, foi muito justo. Tudo poderia ter acontecido naquele primeiro turno. Uma vez que lá chegou conhecido. Então, Nunes vence a eleição, vence o desconhecimento, se torna conhecido, mas não se torna expressivo. Conhecido, sim, expressivo, não. Conhecido, finalmente, não expressivo. É como se ele cumprisse o papel de guardar uma posição e de ser, tendo como adversário aquele talhado para perder, que é Guilherme Boulos, Nunes sendo a expressão do que eu tenho chamado aqui do projeto piloto, que é o projeto piloto de Tarcísio de Freitas. Antes de entrar na matéria político-eleitoral relativamente a Tarcísio de Freitas, eu quero falar sobre outra indignidade, que precisa ser analisada também pela Justiça Eleitoral. E me parece algo sem precedentes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, urnas ainda abertas, divulgando, sem provas, muito importante, sem materialidade, a existência de uma comunicação segundo a qual o PCC teria disparado uma espécie de salve para apoio ou em apoio a Guilherme Boulos. Isso é uma indignidade tremenda. Não foi por causa disso que Guilherme Boulos perdeu. Aliás, se a esquerda brasileira, se o PT for lavar a sua roupa suja, atribuindo a sua derrota em São Paulo às consequências dessa fala de Tarcísio de Freitas, estará se iludindo, se enganando. Não foi por causa disso que Boulos perdeu, mas isso não tem nenhuma importância. Eu não pude acreditar quando eu vi aquilo. Não é aceitável. É o governador de estado. Vejam, o que Tarcísio de Freitas fez foi usar a sua condição de governador, instrumentalizar a sua condição de governador e o fato de que, por ser governador de estado, chefe da polícia, chefe do aparelho investigativo, ter acesso a informações privilegiadas, usou esse poder para difundir, dar eco, chancelar uma informação que, ainda que verdadeira, estando ainda no curso do processo eleitoral, ele sabe que poderia condicionar votos, atrapalhar a eleição. Absolutamente consciente do que estava fazendo, usando a sua condição de governador, fazendo boca de urna em coletiva, uma espécie de boca de urna em coletiva. Algo que precisa ser tratado pela Justiça Eleitoral. E aí você vê depois muita gente dizendo, não, mas o prefeito, o governador é um moderado, ele é um cara moderado, ele não é de fazer esse tipo de coisa. Não é de fazer esse tipo de coisa até a hora em que momento decisivo faz. Se eu fosse maldoso, maledicente, eu não sou na minha análise política, eu diria que ali, ao citar e associar a Boulos um salve do PCC, ele também deu um salve para o bolsonarismo. Porque é o suprassumo do bolsonarismo, teorias da conspiração, associando crime organizado, no caso do PCC. Isso é um fetiche no imaginário do eleitor de São Paulo, a associação do PCC a candidatos, sobretudo de esquerda. Isso tem um histórico. O Tarcísio foi além. Tem um fato novo aí, que é o fato dele ter feito isso no dia da eleição, governador do estado no dia da eleição, fazendo essa sugestão sem apresentar provas. Isso foi algo grave. Eu repito aqui, não foi isso que determinou. É ilusão achar que isso condicionou a derrota de Guilherme Boulos. Mas isso não tira, o fato de não ter sido decisivo para a eleição, isso não tira a gravidade do que fez, o uso da condição de governador, do que fez Tarcísio de Freitas. E aí vamos de
Ricardo Nunes, vencedor, e Tarcísio, depois da análise dessa página degradante da sua atividade, vencedor Ricardo Nunes sobe ao palco e, aliás, o Rodrigo Garcia estava no palco, né, o ex-governador. Rodrigo Garcia parece que é alguém que terá lugar no governo Tarcísio, ou no novo governo Ricardo Nunes. Tem uma reabilitação do ex-governador de São Paulo, derrotado em 2022 por Tarcísio, estava presente lá no palanque, não passou despercebido, mas sobe Ricardo Nunes ao palanque e decreta Tarcísio de Freitas como líder maior. Líder maior, a quem atribui, com razão, a sua vitória. No período mais difícil para Ricardo Nunes, quando a onda marçalista parecia irresistível, e o bolsonarismo, e o próprio Bolsonaro ficou muito inquieto, e sim, nunca tendo apoiado Nunes explicitamente, essa é a verdade, em determinado momento, Bolsonaro, e Marçal acreditou nisso, né? E acho que murchou depois em função de não ter levado esse apoio, mas em determinado momento parecia irresistível Marçal, e irresistível que o Bolsonaro fosse com Marçal. E nesse momento de muita dificuldade para Nunes, quem fechou com ele, quem dizem que Bolsonaro até aconselhou Tarcísio de Freitas não se envolver tanto com o Ricardo Nunes, ao contrário, Tarcísio de Freitas pegou a mão de Ricardo Nunes e puxou o cara à frente, puxou o cara adiante, daí porque a referência, Nunes fez referência a Bolsonaro rapidamente, mas o líder maior sendo Tarcísio de Freitas. E é engraçado a existência do líder maior, Tarcísio de Freitas, porque ainda que líder maior subordinado ao líder maior inelegível.